Perdão. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que Deus possa ser contigo, que Deus possa trazer um tempo da sua presença, um tempo de renovo, um tempo de graça. Você é nosso convidado, você é nossa convidada a estar conosco nesse tempo, na partilha da palavra do Senhor, que edifica as nossas vidas. Eu sou o pastor Gilberto, da Igreja Metodista em Nova Andradina. Esta aqui é minha esposa Rosiana, este é meu filho Gabriel, que estão conosco nesse tempo onde a igreja se faz dentro de casa, se faz onde nós estamos. Porque a igreja somos nós, eu e você. O templo é onde nós nos reunimos. Hoje nós nos reunimos via Facebook, redes sociais, Instagram e outras, que assim é permitido. Que Deus dirija esse tempo para a glória do nome do Senhor. E eu queria começar agora chamando você a compartilhando contigo a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Hoje nós falamos na escola dominical sobre este tema, e esse tema é um tema muito importante em todos os tempos, principalmente neste tempo que são tempos difíceis, tá? Tempos que requerem uma fé maior, assim dizendo. E a palavra do Senhor, Mateus 6:25, ela diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens e mulheres de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque as pessoas que não têm Deus é que procuram essas coisas. O Pai de vocês, o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai, Ele sabe daquilo que vocês precisam. Mas ao invés disso, de se preocupar, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele termina dizendo assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Está ouvindo, meu irmão, minha irmã? Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Queria engrandecer a Deus, glorificar a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Muitas pessoas deixam de viver o hoje, outras tantas vivem no ontem, no passado que não existe mais. As outras deixam de viver o hoje por querer viver o amanhã, querer viver o futuro. O futuro não pertence a mim nem a você, o amanhã pertence a Deus. O amanhã, se você tentar viver ele hoje, só vai trazer para você ansiedade e depressão. Então, meu irmão, eu convido você nesta noite, em oração agora, a colocar diante de Deus a sua vida, a colocar diante de Deus as suas ansiedades e saber que o Senhor cuida de você. O pão na tua casa não vai faltar, não vai faltar. Ainda assim, se tiver necessidade,
o Senhor providenciará alguém para abençoar você. Somente dependa do Senhor, creia no Senhor, cuide-se que o Senhor é aquele que vai cuidar, é aquele que vai sustentar você. Não se preocupe, o necessário, entenda, necessário, comer, beber e vestir, o Senhor cuida. Tendo isso, tendo Deus, você tem tudo que você precisa. Vamos orar? Pai, nesta noite eu quero te engrandecer, glorificar o teu nome, dizer que tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o Senhor, o Pai amoroso que providencia todas as coisas para nós. Senhor, que nessa noite nós possamos entender que não será, Deus, qualquer situação, muito menos essa pandemia, Senhor, que vai nos separar do teu amor, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor nos ama acima de todas as coisas. Por isso Ele nos garante, através da sua palavra, que nós não precisamos temer, porque Ele cuidará de nós. Ele cuidará do meu irmão e da minha irmã, que estão do outro lado assistindo. Ele cuidará de cada um dos filhos seus ao redor deste mundo. Ele não desamparará. Ele proverá o necessário para sobreviver, como Ele tem feito no longo dos anos, como Ele tem feito em todo o tempo, como nós fazemos na oração do Pai Nosso. O pão de cada dia nos dá hoje. Diariamente o Senhor tem provido as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Que seja um tempo de graça, um tempo onde Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Que seja um tempo de confiar no Senhor e saber que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Um tempo de viver hoje, esse tempo maravilhoso que o Senhor nos deu, para estar junto com os nossos, para buscar o Senhor, para fazer aquilo que te agrada e deixar o dia de amanhã com o Senhor, porque nós não conseguimos mudar nada do amanhã. Se nós ficarmos focados no amanhã, nós só teremos ansiedade e isso vai levar à depressão. Então nós focamos no hoje, porque é o tempo que o Senhor fez para mim e para você, e nesse tempo nós nos alegramos. Obrigado, Senhor, pelo dia de vida, obrigado pelo teu cuidado, por esse momento que nós vamos ter, que nós consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria? Amém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Mesmo que nessas circunstâncias que nós temos passado, nós temos vivido, mesmo em dia de desânimo, de desespero, sem saber o porvir, que nós possamos nos alegrar e saber que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão seja toda situação, o controle ainda está.
todas as coisas, aquele que cuida de nós. Nós nos alegraremos em Ti, Senhor. Sim, Deus. Não importando as circunstâncias que venhamos passar, ó Pai. Nós estamos firmados em Ti. Nós queremos continuar nessa noite adorando o Teu nome, adorando o nome de Jesus, porque Ele é o que tem poder. Ele tem poder para curar, Ele tem para mover o sobrenatural, fazer um milagre, Ele tem poder para salvar. Esse é o nosso Senhor Jesus. E é a Ele que nós louvamos e adoramos nesta noite. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. E esse é Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos poder para salvar. Oramos. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Aleluia. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. O Senhor, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele venceu a morte. Não há nada que possa fugir das mãos do Senhor. Louvado. Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Jesus é o nosso Salvador. Aleluia. É o amado da nossa alma. Glória a Deus. Nós te adoramos, te glorificamos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Te Senhor. adoramos. Meus irmãos, nós estamos aqui cultuando o Senhor desde a nossa casa. Nos perdoe pela improvisação, nós não temos um equipamento ideal, mas temos a vontade de servir ao Senhor. Você que está interagindo conosco, Deus abençoe vocês. Nós não vamos conseguir responder, que os celulares, os dois estão usados aqui, mas depois a gente responde. Que Deus possa ser contigo. Eu queria deixar os avisos à igreja e alguns também a todos aqueles que nos escutam, nos ouvem, nos veem, né? E dizer para vocês que a igreja segue, né?
A igreja segue, a igreja continua nas nossas casas, a igreja continua onde você está. No nosso link no YouTube e também no Facebook, aqui nessa página, todos os dias você pode ver uma devocional pequena, normalmente de 3 minutos, onde os nossos irmãos e irmãs, eles passam uma mensagem para nós. São mensagens simples, com gravação simples, talvez a qualidade do vídeo não seja das melhores, mas são mensagens de Deus para edificar a minha e a sua vida. Assistam, é bênção de Deus. Aos irmãos eu incentivo a participarem, mandarem. Essa semana, graças a Deus, muitos já fechamos praticamente a semana, mas mandem mais para nós podermos partilhar daquilo que Deus está falando ao teu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, no domingo próximo agora, primeiro domingo do mês, o pastor estará das 8 às 10 horas da manhã na igreja, tá? Preparando o kit para a ceia do Senhor. Nós temos uma dificuldade de fazer online porque nem todos assistem. Então, o pastor vai preparar com todo cuidado, com luva, com máscara, com touca, e vai fazer kit individualizado, para que cada um possa ir lá pegar, também guardado todas as precauções. Não é um culto, entenda isso, é para você ir retirar o seu kit para você fazer a ceia à noite no nosso culto, ou no tempo do culto você fazer com a sua família. Então, nesse domingo, das 8 às 10 da manhã, o pastor estará lá na igreja. Também eu queria, nesse domingo, dizer para vocês que nós vamos estar lá junto com o tesoureiro, o irmão José Vivaldo, para receber os dízimos daqueles irmãos e ofertas que tiveram também dificuldade para assim poder fazer a sua contribuição. Lembrando que a igreja não para. Eu queria agora abrir um espaço rápido já para agradecer a Deus por aquelas pessoas que dizimaram, que depositaram na conta, que têm mantido a fidelidade ao Senhor. Aí onde é que você está mesmo? Quero te abençoar. Se você não fez ainda, faça. Independente da sua igreja, onde você congrega, celebre ao Senhor, oferecendo a Deus aquilo que Ele tem te dado, a 10ª parte, porque isso é bênção na sua vida. Sustenta os missionários que estão do outro lado, que estão cuidando da vida de vocês. Pai, nós te damos graça. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos e filhas que durante a semana, Pai, ou depositaram, ou entregaram de uma forma ou de outra, Deus, contribuíram com a tua obra, contribuíram com a igreja, para o sustento, Deus, dos missionários, para o sustento da casa do Senhor e também, Deus, daqueles que necessitam. Dobre, Deus, a tua provisão sobre eles e também sobre os demais do teu povo, Senhor, que não falte o pão de cada dia na casa deles, mas ao contrário, eles possam ser prósperos para ter com que repartir, Pai, com outras pessoas que necessitam. Nós os abençoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, domingo pegue o seu kit e nós vamos ter o culto de ceia à noite. O pastor quer falar um pouquinho, bem rápido, sobre coronavírus. Já estão cansados de ouvir e eu creio que até enjoa, né? Mas é algo que está entre nós precisamos nos cuidar, né? Então, meus irmãos, não vale lembrar mais uma vez, né? Vale lembrar, melhor dizendo, mais uma vez, aqueles que puderem, não saiam de casa. Se você trabalha com cuidado. Lembra que ao voltar para casa você vai estar em contato com a sua família. Tenha cuidado, principalmente aqueles que tiverem pessoas no grupo de risco que moram com você. Tome esse cuidado, preserve-se, tá? Pode não fazer nada para você, mas para uma pessoa do grupo de risco pode significar vida e morte, tá? Então, atentem para isso. Grupo de risco, idosos mais de 60 anos, portadores de doenças cardíacas, portadores de diabetes, portadores de doenças respiratórias, pessoas com doenças crônicas. Tomem cuidado vocês. Saiam o mínimo necessário quando for indispensável. Queria mobilizar e colocar à disposição da igreja. Você que está no grupo de risco, precisar de alguma coisa, avisa. Tá? Não faça bobeira de querer sair, uma hora dessa pode acontecer e depois você vai se ver em maus lençóis, porque quando isso chegar de vez vai ser difícil encontrar lugar no hospital. Então preservar, prevenir é melhor que remediar, tá? Então queria deixar isso para você. Queria também dizer que aqui em Nova Andradina nós temos toque de recolher das 20 horas às 4 horas da manhã. Obedeça às autoridades. Eu sei que o povo de Deus não é povo dado a ficar andando nesses horários, mas tome esse cuidado, respeite as autoridades.
E última situação, queria avisar você, meus irmãos, a mentira não procede de Deus. Tome muito cuidado em compartilhar mensagens que não procedem da verdade. Não compartilhe fake news, isso não é de Deus não. Não compete a um cristão, a cristã fazer isso. Não compete a um cristão, a cristã espalhar pânico. Ao contrário, compete a um cristão e a uma cristã espalhar a graça do Senhor, a esperança do Senhor e a fé no Senhor. Com os devidos cuidados, sim, mas que espalhe a verdade. Amém? O pastor está à disposição, dentro dos cuidados necessários para atender as pessoas que assim necessitarem. Liguem, avisem, o pastor está à disposição. E eu queria desejar, meu irmão, minha irmã, agradecer a vocês grandemente por poder estar aqui conosco. Que Deus os abençoe. Que Deus seja conosco. Eu queria partilhar a palavra do Senhor nesta noite. Que essa palavra possa trazer ao nosso coração a esperança. Tá? A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos admoesta, mas ela nos dá uma saída. O Senhor, ele não é aquele que simplesmente vem com o juízo, ele dá o escape ao seu povo. Eu queria partilhar com você o texto que está no livro do profeta Jonas, capítulo 3, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. E Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Essa é a mensagem que o profeta pregou nesse dia. E os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. E quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono e tirou os trajes reais, e se cobriu também de pano de saco, e sentou-se sobre as cinzas. Quer dizer, se humilhou diante de Deus. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, deixem que bebam água, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, e como se converteram do mau caminho, do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia, quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Deus viu o que fizeram, e mudou de ideia. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos inspira, Senhor, neste tempo, a viver uma integridade nos nossos relacionamentos contigo, Senhor. A sermos verdadeiros contigo, a buscarmos somente o Senhor como nosso recurso e nossa segurança, a nos humilhar diante da Tua presença e a nos converter dos nossos maus caminhos. Teu Espírito Santo tenha nesta noite a liberdade de tocar o meu e o teu coração e trazer esperança, porque a esperança chegou a Nínive um dia e Deus não fez o que tinha previsto, e Deus deu o livramento, e eu creio que Ele dará também, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Há esperança, meus irmãos, para este mundo. Há esperança. Simplesmente porque Deus ama este mundo. Deus ama os seus filhos. Deus quer seus filhos próximos. Simplesmente porque, ainda que nós vivamos em pecado, ainda que nós erramos tanto,
O amor dele cobre a multidão de pecados. Então, meus irmãos, eu queria partilhar hoje esse pequeno texto. E todos, eu creio, praticamente conhecem o relato de Jonas. Uns conhecem o relato onde Jonas desobedece a Deus, é atirado do navio, jogado na água. Outros conhecem quando o peixe engole. Outros ainda conhecem a oração que ele faz do ventre do peixe, que eu acho que todos nós precisaríamos fazer essa oração, que é uma oração de clamor ao Senhor, de resgate. Ainda outros conhecem pelo fato de que Jonas não queria pregar a um povo que fez muito mal a Israel, a um povo considerado inimigo, que Jonas teve mais misericórdia de uma planta que fazia sombra para ele do que efetivamente do povo que estava lá. Mas eu não queria falar de Jonas. Eu queria falar a você da cidade de Nínive. Eu queria falar a você da atitude de Nínive, do povo daquela cidade, do governo daquela cidade. Para você saber, Nínive hoje é dos tempos bíblicos, não se compara hoje, mas hoje é a cidade de Mossul, no Iraque. Na época bíblica, ela era uma grande cidade. Ela foi fundada por Nimrod, que era neto de Noé. Você vai ver em Gênesis 10, do 8 ao 10, você vai ver isso. A sua população era grande. A Bíblia fala em 120 mil pessoas. O tamanho dela era grande. 3 dias andando. Jonas prega um dia e o povo se arrepende. Também ela era grande em pecado. Era uma cidade arrogante, cruel e destruidora. Uma cidade que não conhecia a Deus, que vivia uma vida segundo a sua vontade. Desculpa. E uma cidade onde os seus habitantes não conseguiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eles não conheciam, eles não sabiam. Em suma, era uma cidade como tantas que nós temos hoje no Brasil e nos outros países. E algumas lições para as nossas vidas, para a igreja do Senhor em nossos tempos. Queria partilhar contigo nessa noite. A primeira delas é que Deus chama a atenção do povo que Ele ama. O profeta vai falar assim, 40 dias e Nínive vai ser destruída. Essa era a profecia de Jonas sobre a cidade. Imagina você, alguém chegar para você e falar assim, olha, 40 dias, o juízo de Deus vai chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade. 40 dias. O que você vai fazer? O que fazer agora? Uma coisa é as pessoas não gostarem da gente, ficarem bravas com a gente. Outra coisa é quando Deus se ira com o seu povo. Existem pessoas que colocam no Facebook, só Deus pode me julgar. Se soubessem como é o juízo de Deus, não colocariam isso. Temeriam e tremeriam diante de Deus Todo-Poderoso e Santo. O que você faria? E agora? 40 dias. Meu irmão, minha irmã, eu queria falar para você que como Jonas, talvez não tão desobediente, mas existem tantos profetas de Deus, homens e mulheres de Deus pregando a palavra nas igrejas, pregando a palavra nas ruas, pregando a palavra pela internet, chegando até tua casa via WhatsApp ou tantos outros meios, e nós não damos ouvidos à palavra que transforma. Nós não mudamos. É um aviso, irmãos. Creio que não é juízo de Deus, porque o juízo de Deus seria muito pesado e o dano sofrido seria tremendo. Mas creio sim ser um sinal de Deus para nós esses tempos, de Deus dando uma oportunidade para nós. É como aquele pai que fala para o filho, presta atenção, menino, se você não melhorar, a cinta vai comer no seu lombo. Aqueles que são jovens há mais tempo, os fortes, eles vão entender o que eu estou falando. E o pai não fazia isso porque não amava. O pai fazia isso porque queria bem o seu filho. O
pai fazia isso porque queria o melhor. E a palavra de Deus, ela diz para nós, quem tem ouvidos ouça. Ouça o que o pai está falando, através do que está acontecendo. Nínive ouviu. Então, meus irmãos, eu entendo esse tempo que nós estamos vivendo como um tempo onde o Senhor está chamando a atenção da sua vida, da sua igreja. E está falando para nós, acorda. Quantos crentes tem no mundo? Quantos cristãos tem no mundo? Esse mundo está de mal a pior. Vocês não estão fazendo a diferença. Eu não estou fazendo a diferença. Acorda, povo. O Pai está falando para mim e para você. Deus, Ele também nos dá uma nova oportunidade. Como o Pai que dá ao seu filho chance para que ele mude, Deus nos dá uma oportunidade ímpar para nós mudarmos. Você entendeu, meu irmão? Que isso é uma oportunidade de você melhorar como pessoa, como pai, como mãe, como filho, como pessoa de Deus, como avô, uma pessoa que possa viver segundo a vontade do Senhor. Você está entendendo? Que é um tempo de começar a dar crédito à palavra de Deus e viver aquilo que Deus quer de mim, de você. Hoje nós temos a oportunidade, e talvez nós não tenhamos outra, de poder buscar o Senhor, de poder nos entregar a Ele. Hoje nós temos a oportunidade de valorizar o que realmente importa. Hoje cedo nós falamos sobre vida simples na escola dominical. Poucas pessoas participaram, infelizmente deixaram de ganhar, porque foi bênção. Mas vida simples, colocar o que importa no seu devido lugar. Eu tenho falado muitas vezes aqui e vou repetir enquanto eu estiver nessa terra. Deus, família, depois coisas. Eu amo e adoro a Deus. Eu amo as pessoas. Eu gosto das coisas. Precisa mudar porque o mundo estava adorando as coisas, adorando as pessoas, deixando Deus de lado. Adoração é só a Deus. Amor a Deus e as pessoas. As coisas eu gosto. Também as pessoas estavam deixando de lado a solidariedade, o amor, a paz, a alegria, o tempo de qualidade com aqueles que nós amamos. Então é a oportunidade que Deus está dando de nós refazermos isso. É a oportunidade do ser humano continuar vivendo nessa bolinha chamada Terra. Esse planeta azul. Hoje eu fiquei muito feliz e partilhei no grupo da diretoria da igreja as imagens de São Paulo, à noite sem poluição. É a oportunidade que Deus está dando nós salvarmos o nosso planeta. Como nós vamos fazer isso? Vivendo uma vida simples, irmãos, sem consumismo desenfreado. Olha, meus irmãos, as lojas. Para cada aparelho de celular que nós temos, praticamente há outros 2, 3 nas lojas. Precisa disso, irmãos? Precisa disso? Quem precisa? Quando o que importa é a vida. Então Deus está dando a conhecer para nós que nós não precisamos de coisas, nós precisamos da vida, precisamos de Deus, precisamos das pessoas. Em outro tempo, as filas quilométricas apareceriam para comprar o primeiro iPhone XYZ em 24 suaves prestações que vão arrancar o seu bolso. Por um preço que dava para matar a fome de uma família por mais de 6 meses. Mas o mundo adora as coisas, então nós não pensamos nisso. Mas agora nós precisamos pensar. E podemos entender que eu posso sobreviver com outro celular simples e abençoar pessoas para que elas não passem fome. É duro isso, né, irmãos? Mas nós fazemos. É a oportunidade de nós vivermos de uma forma simples, então, e salvarmos nosso planeta, de produzir menos lixo, de economizar nas coisas. É a oportunidade de nós nos aproximarmos de Deus, de recuperarmos o tempo que ficamos longe dele, de confiarmos em Deus a ponto de saber que Ele cuida de nós, de entregar a Ele as nossas vidas, de deixar com Ele as nossas ansiedades. É tempo de deixarmos de brincar de Deus. Nós não somos Deus. Os governantes, pessoas com poder aquisitivo, cientistas, brincam de Deus. Não são Deus. A humanidade rejeita Deus.
E hoje, eu, você que cremos no Senhor, somos considerados antiquados, ultrapassados, fora de moda, tolos, porque para a ciência Deus não existe. Qual o retorno que a ciência está conseguindo dar? Quantas vidas ela já perdeu? Não estou aqui questionando a ciência é bênção de Deus. Mas quando se quer tomar o lugar do Senhor, não é bênção de Deus. Então, meus irmãos, você não acha que diante disso, eu e você precisamos de uma chacoalhada do Senhor? A igreja do Senhor não precisa de uma chacoalhada? Será que Deus nos está dando uma chance de nós mudarmos? E assim como Nínive, mudarmos a forma de pensar, de agir? E Deus nos dá essa chance simplesmente porque Ele nos ama, irmãos. Se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui. E o Senhor nos ama a tal ponto que Ele diz que Ele não tem prazer na morte daquele que não conhece a Deus. Antes Ele quer que todos cheguem à salvação em Jesus Cristo. Meus irmãos, agora que atitude tomar frente a essas coisas? Jonas profetizou a Nínive sem misericórdia. Ele profetizou somente juízo. Em outras palavras, 40 dias já era, ou já eram, melhor dizendo, né? Eu queria falar, meu irmão, minha irmã, que eu profetizo sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, sua família, todos os seus. Vida de Deus, vida de um Deus de graça, de um Deus que nos ama, que deu Jesus Cristo para nos salvar, para cobrir a multidão de pecados que eu e você tem. Esse Deus maravilhoso que nos chama a uma conversão sincera, é esse Deus que eu profetizo sobre a sua vida. É um Deus, sim, que é vigoroso, que é um Deus correto, coerente, santo, mas é um Deus que ama e tem misericórdia. Um Deus que, quando nós nos voltamos a Ele de todo o coração, nós vivemos, nós temos vida. É um Deus que chama a igreja, que atende pelo nome dEle, seja ela metodista, batista, presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus Católica, qualquer outra que tem Jesus Cristo como seu Senhor, a igreja de Cristo que atende pelo seu nome, Ele chama para a igreja, Ele chama ela para acordar, para viver um novo tempo, chama, volte-se ao Senhor, como diz o Salmo 86:5, volte-se a Deus, que é bom e pronto a perdoar, abundante em benignidade com todos os que o invocam. A palavra do Senhor para nós, volte-se a mim, volte-se ao Senhor. Nínive entendeu o recadinho de Deus e pensou, levar a cintada do papai, tô fora. Para isso ela toma algumas atitudes, e essas atitudes eu e você precisamos tomar nesse tempo. Eu e você precisamos tomar. Você está ouvindo, meu irmão, minha irmã? Primeira situação que eles fizeram. Aqui, uns ficam debatendo se é o governo que está certo, se é a mídia que está certo, se é o plano da Coreia que está certo, do Japão que está certo, da Itália que nós já vimos que não deu certo, de tantos outros lugares que está certo, que está errado. Eles fizeram uma coisa diferente. Eles creram em Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aí, se não for Deus, esquece. Esquece. Você está ferrado, eu estou ferrado. Deus é conosco. Amém, irmãos? Deus é conosco. O hospital não vai ter vagas. Mas eu não preciso ir ao hospital. Deus é conosco. Deus nos sustenta. Creia, irmãos. Você que não conhece a Deus, busque. Creia que Ele governa a minha vida, a tua vida. Ele é santo e também exige de nós santidade. Um segundo ponto que Ele faz. Eles se humilharam. Meus irmãos, quantas vezes nós nos achamos, como diz o ditado, a última bolacha do pacote. Quantas vezes nós nos achamos melhores que as outras pessoas. Precisa se humilhar diante de Deus, quebrar a crista, quebrar o orgulho. Mata o orgulho, porque senão ele te leva para o inferno, irmão.
Tem gente que fala assim, o meu orgulho mata, senão ele te leva para o inferno. A humildade, ela aproxima de Deus, o orgulho tira. Eles se humilharam e proclamaram jejum, desde o maior até o menor. Meus irmãos, o povo brasileiro, em vez de clamar a Deus e buscar a Deus, continua a sua vida, sem se dar por avisado. Continua nos botecos da vida, nas festas da vida, quando o tempo é um tempo de se recolher e se humilhar diante de Deus e buscar a Deus. É um tempo de choro, é um tempo de conversão, é um tempo de alegria, sim, mas alegria no Senhor. Pessoas estão morrendo. Os nossos queridos avós, as pessoas que às vezes são cérebros da humanidade estão morrendo. É tempo de clamar, porque isso vai chegar um dia até perto de nós, talvez até nós. Então, meus irmãos, é tempo de buscar o Senhor. É tempo do povo se entregar ao Senhor, de orar, de jejuar, de humilhar diante de Deus. Será que é preciso desenhar, irmãos? O rei, quando soube, decretou o jejum a todos. Como seria bom os governantes se colocando diante de Deus e falar, vamos fazer um tempo de clamor ao Senhor. Como seria bom! Se tem algum governante ouvindo, faça isso. Faça isso. Ele ordenou, porque ele tinha autoridade sobre o povo, que todos buscassem. Aqui o prefeito ordenou toque de recolher. Ele tem autoridade sobre o povo. A autoridade sobre o povo, se ela se colocar diante de Deus, Deus vai agir poderosamente, vai sarar as nações. Mas precisa se colocar diante de Deus e reconhecer que Deus é a sua única saída. E o outro ponto, eles se converteram do seu mau caminho e da violência das suas mãos. Meus irmãos, não há outro caminho. Não há outro caminho, a não ser o que passa, porque fala lá em 2 Crônicas 7:14. A igreja conhece de cor e salteado, mas a igreja não vive. Que ela diz, para nós nos humilharmos e orarmos e buscarmos a Deus e nos convertermos do nosso mau caminho. Meu irmão, minha irmã, entenda de uma vez, se eu e você não sararmos do pecado, da corrupção que há no meio do povo brasileiro, do jeitinho brasileiro, se você pratica isso, em nome de Jesus, seja derrubado isso da sua vida agora. O jeitinho brasileiro não é de Deus. É uma maldição que impera sobre este país, de ter vantagem em tudo. Se você pratica isso em nome de Jesus, pare agora. E eu não tenho medo de falar isso, porque Deus me levantou para falar para você. Viva uma vida reta diante de Deus. Porque eles se converteram diante de Deus. Eles se converteram diante de Deus. E Deus ouviu eles. E Deus vai ouvir você quando você se converter verdadeiramente diante de Deus. Eu não estou aqui por audiência, eu estou aqui para falar a palavra de Deus para você. Pastor, mas por quê? Palavra dura, num tempo difícil. Deus me chamou, irmãos. Deus me tirou de um lugar. Se eu fosse por mim, eu não queria estar aqui. Mas Deus me chamou para pregar um evangelho de cruz. Um evangelho que Cristo salva. Um evangelho que Cristo é o Senhor. Um evangelho que Cristo governa o mundo. Que Cristo dá o reino. Mas um evangelho onde eu e você precisamos dar a nossa parte. Entregar a nossa vida para que Cristo viva através de nós. Então, meu irmão, minha irmã, é uma palavra para que você viva não somente um tempo aqui, mas uma vida na eternidade. Por fim, meus irmãos, Deus ouviu o clamor do povo que buscou a eles. Como eu falei para você, a palavra é dura, mas Deus dá sempre o escape. Deus dá sempre o escape. Deus ouviu os ninivitas como procederam, como eles se dispuseram a mudar a sua vida e a crer verdadeiramente em Deus. E Deus não fez o mal que havia mandado o seu profeta avisar,
porque achou graça naquele povo que reconheceu que ele era Deus e se voltou para ele. Meu irmão, minha irmã, está aí o caminho. Simples, que nem lavar a mão com sabão e água, lógico. Que nem passar álcool nas mãos. Simples. Se voltar a Deus. Se houve misericórdia, meu irmão, para um povo estranho, quanto mais para a igreja do Senhor não vai haver. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu estou pregando isso para você, para que a igreja acorde, porque tenho visto que ela continua dormindo, pois vê as coisas acontecendo e não se levanta. Está dormindo, e muitas vezes quando acorda ouve tantas vozes, menos a voz de Deus que fala para ela e para mim, para você, porque somos igreja. Arrependa-se, converta-se e viva a palavra, pois eu tenho algo novo para a igreja, eu tenho algo novo para a sua vida, eu tenho algo novo para o meu povo. E esse novo de Deus que nós podemos experimentar, irmãos, quando nós nos voltarmos a Ele verdadeiramente. Ele terá prazer, como aquele filho que o pai mostrou para ele assim, ele falou, vou te pegar, mas o filho se arrepende e fala, não quero isso, eu quero mudar de vida. E o pai se alegra, assim Deus se alegra quando eu e você nos voltamos ao Senhor. Então, meu irmão, começa a se voltar ao Senhor de todo o teu coração. Seja verdade a tua vida, não como esse pregador que está aqui, que por muito tempo foi fraude. Começa a ser verdade, como agora é também na minha vida. E o Senhor vai fazer a diferença. E o Senhor vai fazer todas as coisas. E eu queria dizer para você, finalizando essa mensagem, que Deus está propondo um tempo novo para a sua igreja. Meu irmão, minha irmã, não é tempo de você ficar o tempo todo em frente à TV e deixar o tempo passar e perder a oportunidade de estar com os seus, de ensinar os seus, de trabalhar com os seus a palavra de Deus. Não é tempo de você ficar em frente à TV vendo notícias ruins o tempo todo, mas tempo de restauração para a sua família, de relacionamento com Deus, do que realmente importa. A TV, meus irmãos, muitas vezes é distração, a internet é distração. O que importa? Se você encher sua mente com as notícias que vêm e elas não são boas, se o coronavírus não te matar, você vai morrer de depressão. Perdão falar para você desse jeito. Guarda a tua mente. Guarda a tua mente. O Senhor fala para você, olha, a minha palavra é vida. Busca a minha palavra. Olha, você tem sua família. Brinque com a sua família, converse com a sua família, interage com a sua família. Não se deixe levar pelas distrações, meus irmãos, senão você vai perder o tempo e não vai aprender o que Deus quer ensinar para você. Não vai mudar de vida. E quando isso terminar, e ele vai terminar em nome de Jesus, essa pandemia, quando terminar, nada vai ser diferente do que é hoje na sua vida. E de nada valeu. Então, meu irmão, atenta para Deus, preste atenção, para que você não perca a oportunidade que Deus te dá de mudar a sua vida, de olhar para as coisas que Deus está fazendo nesse tempo. Quantas coisas boas Deus tem feito. Olha, você está respirando hoje, já é a maior alegria que você pode ter. Não fique olhando, meus irmãos, para as dificuldades que vão vir. Olhe para o Senhor, olhe para Ele. Cada dia basta o seu próprio mal, porque senão nós vamos ficar loucos, irmãos. Se nós pensarmos no amanhã, que nós não podemos fazer nada, nós vamos ficar loucos. Deus, meus irmãos, está chamando você e dizendo para você nesta noite, olha para mim, para Ele. Quanto tempo você está longe? Quanto tempo você não me busca no seu quarto secreto? Ele está falando, olhe para mim. Não esqueça quem eu sou. É eu que te sustento vivo. Ele está falando para mim, para você, olhe para mim. E pense nas coisas do alto. Nas coisas boas que eu tenho dado a você. Ele está falando, olhe para mim. Eu ensino o meu povo. Eu disciplino aqueles que eu amo. Aprenda a disciplina do Senhor e obedeça. E viva uma vida abençoada. E Ele está falando para mim e para você especialmente. Olha para mim.
se eu não guardar a tua família, em vão você empenhará os teus esforços em guardar. E ele fala, olha para mim, eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, há esperança. Há esperança. Amém? Há esperança. Deus deu livramento a Nínive e vai dar para nós também. Então somente ouçamos a voz de Deus e obedeçamos. Reconhecendo as nossas fraquezas e a nossa dependência de Deus, nos humilhando em sua presença, clamando a Ele, orando, buscando Ele e nos arrependendo dos nossos pecados, nos convertendo. Feito isso, irmãos, nós vamos receber o livramento de Deus, pois é Ele que sarará a nossa terra. E quando menos nós esperamos, nós vamos acordar cedo e vamos ver logo pela manhã, terminou. Terminou. Deus nos deu o livramento. Mas eu aprendi. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Porque eu busquei mais a Deus. Porque eu reconstruí minha família. Porque eu aprendi o que Deus queria de mim verdadeiramente. Porque eu, como igreja do Senhor, vou me posicionar, vou me levantar, vou ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Eu nunca mais vou ser o mesmo, porque a partir dessa experiência, eu vou ser selado, marcado pelo Espírito do Senhor, uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, onde o pecado não vai ter mais vez na minha vida, onde eu vou viver para Deus, onde eu vou viver e espalhar o reino do Senhor nessa terra. Um tempo de graça, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de esperança. Isso vai ser só um pouquinho daquilo que nós vamos experimentar na eternidade. Por isso essa palavra, meu irmão, minha irmã, talvez dura sim, mas uma palavra de esperança para você. Tem jeito. Mas ficar à frente da televisão, sem buscar o Senhor, sem clamar pelo Senhor, sem a igreja se posicionar, não vai mudar. Não espere, se antecipe. Nínive não esperou 40 dias. Nínive começou a clamar. Não espere. O Senhor quer abençoar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer fazer nova todas as coisas. Essa doença será vencida, meus irmãos, em nome de Jesus. Não vou dizer que vai ser fácil. Há um preço que vai ser cobrado. E esse preço às vezes é preciso para que nós possamos ser marcados, porque sempre quando Deus nos toca, Deus nos marca, é para nós não esquecermos jamais que nós dependemos dEle. Quando Jacó teve um encontro com Deus, Deus marcou. E Ele mudou a sua vida, Ele quer mudar também a minha e a tua. Ser moldado segundo a vontade de Deus. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de confessar o nosso pecado, de pedir perdão a Ele. É tempo de fazer as coisas do jeito diferente, porque Deus também vai fazer novas todas as coisas, a começar pela minha e pela tua vida, para que você experimente qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Meu irmão, minha irmã, quando Deus tocar em você, você nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ser a mesma. Para isso, busque Ele. É tempo de buscar o Senhor. Medite nesse louvor, medite como está a tua vida. Esse louvor tem por título: Jamais serei o mesmo. O Senhor tocou em você, Ele mexeu na ferida esta noite, para dizer para você: filho, eu te amo, eu tenho o melhor para você. Filho, eu te amo, eu tenho o melhor para você. Feche teus olhos, ouça esse louvor. Senhor
jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Um dia Jesus abre o livro de Isaías da sinagoga e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, para curar, para libertar. E eu estou aqui nessa noite pregando para você, e eu sei que o Espírito está testificando no teu coração. Então coloque-se diante de Deus nessa noite, confesse ao Senhor os seus pecados, se arrependa e receba a vida nova de Deus, receba o que o Senhor tem para você, receba aquilo que o Pai quer te dar, porque Ele tem infinitas coisas, coisas grandes e ocultas que você não conhece. Ele tem para você, a igreja do Senhor, Ele tem para você, povo de Deus. Tão somente volte-se a Ele. Tão somente volte-se a Ele. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos no encerramento deste tempo, Pai, precioso. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Que ela nos traz esperança. Pois sabemos, Deus, que no passado, quando o povo se arrependeu, quando o povo se humilhou, quando o povo se voltou ao Senhor, quando o povo te buscou, o Senhor sarou a terra. E eu creio, Deus, que o Senhor vai sarar a nossa terra, Pai. Deus, livra-nos dessa peste, Senhor. Mas não somente isso, Pai, livra o nosso povo do pecado, Deus, que o nosso Brasil se converta ao Senhor, que a igreja brasileira seja luzeiro, Deus. Ah, Senhor, que proclame as boas novas aos perdidos, que leve esperança, Senhor, àqueles que estão em desespero, que liberte, Deus, aqueles que vivem no cativeiro do pecado, numa vida, Deus, de ignorância, uma vida longe do Senhor, Pai. Deus, que o teu povo experimente a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o teu povo, Deus, experimente a tua presença de uma forma tremenda. Que teu Espírito testifique, Deus, na vida do meu irmão, da minha irmã que está do outro lado. E mostre a eles, Pai, o quanto o Senhor os ama. E o quanto o Senhor tem para cada um deles, Pai. Não é só isso, meu irmão. Há muita coisa a mais. E esse é o tempo de se voltar a Deus. É o tempo de buscar o Senhor. É o tempo de glorificar esse Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus seja contigo. Que o Senhor seja na tua casa. Acampe os seus anjos ao redor da tua casa, livre do mal. Que o Senhor seja contigo no trabalho, cuide de ti, dos teus companheiros de trabalho. Que o Senhor seja com os governantes da nossa nação, do nosso estado, do nosso município, dê sabedoria, discernimento. Que o Senhor seja com aqueles que pesquisam medicamentos, que pesquisam vacinas. Instrui eles, Pai. Mostra a eles, Deus, o que fazer. Que o Senhor seja com os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, aqueles que trabalham na saúde. Cuida dos teus filhos, Pai, abençoa eles. Com todos aqueles, Deus, que continuam, Deus, nos serviços essenciais, seja com os teus filhos e com as tuas filhas, e também, Deus, em cada casa, em cada lar, seja com eles, Pai. Que no decorrer desse tempo, Pai, nós possamos, no decorrer desta semana, ligar um para o outro, para cada irmão, nós ligarmos, Deus, e proclamarmos esperança, alegria, orarmos uns com os outros. Nos usa, Senhor, para ser sal e luz neste tempo, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos nós, comigo, contigo, com toda a igreja do Senhor, espalhada nessa face da terra, hoje e para todos sempre. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã. No Instagram acabou antes, tá? Se você quiser ver completo, olhe aqui no Facebook, vai ser bênção de Deus. Na quinta-feira nós temos culto às 19h30 de oração. Mande o seu pedido de oração, nós vamos estar orando, tá? Domingo cedo também nós temos a escola dominical via WhatsApp, como a gente fez hoje. E no domingo à noite, culto de ceia.
Durante a semana o pastor vai estar em contato com os irmãos. Que Deus te abençoe. E assim nós terminamos esse tempo. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus seja contigo. Que Deus te dê uma semana abençoada. Amém? Deus abençoe vocês.